pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre a Grécia Antiga, mais especificamente sobre Atenas e a democracia ateniense. Bora! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, deixe seu like para ajudar bastante nesse projeto e me siga nas redes sociais, especialmente no Instagram, História Chá e Café. Te espero lá! Se você não viu o vídeo anterior, que eu estava começando a falar sobre Atenas e as formas de governo antes da democracia, vai lá ver primeiro, tá bom? Bem, a gente parou na reforma de Clístenes, né? Nessa época, que estava começando a se desenvolver a democracia, foi a época que os persas invadiram a Grécia. E aí, persas e gregos entraram em guerra, nas guerras que ficaram conhecidas como guerras médicas, né? Nas quais a Grécia saiu vitoriosa graças à liderança ateniense. Tá, mas como que foi feito isso? Calma, deixa eu primeiro explicar como funcionou a democracia ateniense e depois a gente volta nesse ponto. Bem, o povo ali em Atenas não tinha um representante próprio, mas eram eles mesmos ali que discutiam e votavam as leis e se reuniam entre 3 ou 4 vezes por mês. É importante a gente lembrar quem que era considerado cidadão em Atenas. Os cidadãos seriam os homens que tivessem cumprido serviço militar, que era aproximadamente ali por volta dos 20 anos de idade, que fossem nascidos em Atenas e também filhos de mãe e pai atenienses. Então, os que não eram os cidadãos atenienses seriam as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Qual que é o principal órgão que vai fazer com que todo mundo ali se encontre para tomar as decisões e discutir as leis, enfim? Era a eclésia. A eclésia era uma assembleia onde os cidadãos podiam participar. Por exemplo, os magistrados, era lá que era decidido e votado isso. Os magistrados, eles eram eleitos anualmente e cada um que saía tinha que prestar contas publicamente, né, do que tinha feito durante o ano em que estavam lá em mandato. Atenas tinha por volta de 40 mil cidadãos, mas que participavam ativamente ali não passava de 6 mil, não. E aí, por que essas outras pessoas não compareciam? Ou porque elas moravam longe, né? E aí tinha muitas questões envolvidas nisso. A questão da localização, elas moravam longe e era num lugar só que era feito essas reuniões, por mais, né, eram distribuídos os distritos, mas aí todo mundo se reunia na colina, né, na colina de Nix. Então bora lá, os distritos eram onde os cidadãos foram registrados de acordo com a localidade, mas a eclésia funcionava na colina, né, então era num lugar só, todo mundo tinha que ir para lá, independente de onde morava. E Atenas era muito grande. Então, assim, pela localização, muita gente acabava não participando, né? Porque tinha também os seus afazeres. E quem que morava mais longe? Eram os mais pobres mesmo, né? Eles tinham que cuidar ali, né, da questão das suas terras quando eles tinham, né? Eles tinham seus serviços. Então, eles não tinham como deixar nas mãos de outras pessoas para fazer. Normalmente eram eles mesmos que faziam seus serviços. Então, eles não iam perder um dia de trabalho para isso, né? Muitas vezes isso ocorre, às vezes a gente vai tentar participar de uma decisão muito importante, mas a gente sempre tem alguma coisa mais importante para fazer, né? E aí depois que a decisão tá tomada, a gente reclama no Twitter. Aí nessas assembleias, era muito importante você expor os seus argumentos, você falar e conseguir ser ouvido. Então, você tinha que se preparar muito bem para isso. Porque quem fala bem e consegue chamar a atenção acaba se destacando e influenciando também, né? Bem, dali surgiram os demagogos. Os demagogos, a princípio, eram os que lideravam a maior parte da população ali, né? Então eram como se fossem os líderes populares, né? E que conduziam as discussões. Mas não bastava ter bons argumentos a favor de alguma questão. Geralmente, eles chamavam atenção e conquistavam através da bajulação.
Então, muitas vezes isso desde aquela época já foi visto de forma negativa, porque você se aproveitava de uma situação, utilizando a persuasão em favor, muitas vezes, próprio, né? Em favor de um bem individual, em prol dos seus próprios interesses, sabe? Bem, na política a gente encontra muitos demagogos. Tá, e na eclésia eles discutiam as questões que eram preparadas e levadas para bulé. Tá, o que era bulé? A bulé era composta por cidadãos sorteados com mandato de 1 ano. Então era bem assim, podia ser qualquer cidadão, não importava se era rico, pobre, sendo cidadão, se foi sorteado, tem mandado de 1 ano lá. Algumas fontes dizem outros números que não sejam 500, mas eu acredito que seja por volta de algumas centenas ali de pessoas que eram sorteadas. Aí, a gente está falando até agora de um poder legislativo. E o executivo? O executivo era representado pela estratégia, que era composta por 10 estrategos que eram eleitos. Quem eram eles? Os magistrados, né? Eles que executavam as leis e tudo mais, faziam as reformas, né? E eles podiam, inclusive, ser reeleitos. Aí a gente também tem um tribunal popular, né? Que seria o nosso judiciário. Não é o nosso, era o deles, né? Que era chamado de Hélia. Por volta de 440 a.C., teve um governante chamado Péricles, que ele instituiu a mistoforia. O que era a mistoforia? Era um pagamento para que as pessoas comparecessem à eclésia para ser discutido de forma mais igualitária possível e manter a isonomia, ou seja, não deixar que poucos decidissem por muitos em razão de questões que podiam ser resolvidas com esse pagamento. Ah, você vai deixar de trabalhar durante um dia e deixar de ganhar o seu sustento? Não tem problema, você vai ser pago para participar aqui nas questões que são pelo bem da maioria. Quando um cidadão ele representava uma ameaça para a questão da cidadania, da democracia, ele podia ser condenado ao ostracismo. O que é o ostracismo? É o banimento, né, o exílio, pelo tempo de 10 anos. Ou seja, vai embora, você não apareça mais aqui durante esse período. Lembra que eu tinha falado sobre as guerras médicas? Então, a cidade de Atenas, ela até ficou protegida por um bom tempo em razão do relevo. Mesmo assim, a Acrópole de Atenas foi atingida 2 vezes, e inclusive o templo da deusa Atena foi destruído. Tá bom, mas Acrópole, quê? A gente tem que pensar que tanto a política quanto a religião, elas andavam juntas, né? E se eles se reuniam no pico da colina, era lá que era a Acrópole, era lá que ficavam os templos, eram feitos os rituais, as festas, né, em homenagem à divindade, e também sobre as questões de cidadania, de política, enfim. Então, quando a Acrópole é atingida numa guerra, ali é o sinal de que o lance está ficando perigoso. Eles poderiam se dar por vencidos. Era o lugar mais alto que deveria estar protegido. E aí, então, as cidades gregas, elas se reuniram para enfrentar os persas e criaram a Confederação de Delos. Recebeu esse nome porque a sede ficava na ilha de Delos, que ficava ali no Mar Egeu. Então, foi sob essa liderança de Atenas, na Liga de Delos, que os gregos conseguiram expulsar os persas. Mas depois das guerras médicas, essa Liga de Delos ela não se dissolveu. Eles homenagearam a deusa Atena, né? Eles acreditavam que era a deusa Atena que tinha agido em favor dos gregos para que eles saíssem vitoriosos das guerras médicas. E Atenas passou a cobrar tributos e juramento de lealdade das cidades. Isso durou mais ou menos 30 anos e Péricles fez bom uso desses tributos. Ele reconstruiu os templos, ele usava o dinheiro para pagar a mistoforia. Ele também começou a fazer várias obras públicas, o que colocou muita gente para trabalhar e receber por isso.
Mas a gente não tá falando de dinheiro, né? A gente tá falando que os aliados, esses tributos, eles vinham em forma de coisas que os atenienses não tinham ali naquele lugar. Então era marfim, bronze, ouro, que eram utilizados nesses templos, nas grandes obras públicas, o que atraiu também muitos estrangeiros para que tivessem trabalho, né? Porque empregou muita gente ali, né? E quando a gente tem muita gente de vários lugares no lugar, tipo, a cidade ficou cosmopolita, a gente fala, tem muita mistura ali de cultura, de questões, de pensamentos, de ideias, isso favoreceu o enfervescimento cultural, né? E a reunião de escultores, pintores, dançarinos, poetas, filósofos, enfim. Então, os metecos, que eram os estrangeiros, eles pagavam impostos, eles trabalhavam, eles tinham até uma vida bacana ali, né? Não passavam de muita dificuldade, eles conseguiam até enriquecer ali, mas eles não tinham direitos políticos e nem direito de propriedade. A metade da população ateniense praticamente era de escravos. Podia ser escravo de nascimento, podia ser escravo de guerra, ou no caso dos metecos, que eram julgados, né, e acabavam virando escravos. E os cidadãos atenienses costumavam ter seus escravos, geralmente eram 2, né, para mais serviços domésticos ali, para auxiliar nos trabalhos, mas muitos escravos eram considerados escravos públicos. Os escravos que tinham um senhor, eles até podiam trabalhar por fora, desde que pagassem uma porcentagem, né, para o senhor, e se eles conseguissem juntar o dinheiro, eles podiam comprar a liberdade. Bem, gente, é isso basicamente, né, de uma forma até resumida que eu fiz para vocês, mesmo assim ficou grande, mas não perca então nos próximos vídeos. Se vocês quiserem que eu coloque sobre os principais filósofos gregos, vocês deixam aqui, mas o meu plano é mesmo começar a falar sobre Esparta, né? Mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre pelo menos os principais filósofos gregos, né, que seriam Sócrates, Platão e Aristóteles, vocês podem postar aqui que eu atendo o pedido. É isso, pessoal, a gente se vê em breve. Um beijo, tchau, tchau.